A igreja pode se assentar, meus irmãos? Vou chamar aqui, sem muita delonga, o reverendo Rodrigo. Vamos orar por ele? Rodrigo é um amigo de longa data. Teve o prazer de trabalhar comigo por vários anos em Campinas. Eu ensinei muito a ele. Então, se ele pregar bem, é porque fui eu que ensinei. Tem que falar a verdade, né, Rodrigo? Tem que falar a verdade. Então, vamos orar pelo Rodrigo aqui. Senhor, quero pedir que o Senhor use o Rodrigo nessa noite para abençoar o teu povo que se encontra aqui na nossa comunidade e aqueles que estão nos ouvindo pelas redes sociais, ó Deus. Derrama da tua graça e da tua misericórdia, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. As crianças, meus irmãos, eu esqueci rapidamente, as crianças com a tia Lurdinha lá no fundo. Olha que beleza, hein? Pode ir, gente boa. Tia Lurdinha dá conta das crianças. Mudamos a nossa escola dominical para a noite agora aqui. Olha que beleza. Vai lá, Rodrigo. Obrigado. Que alegria, queridos, poder estar aqui em noite tão especial, noite de celebração, 153 anos da Igreja Presbiteriana de Sorocaba e, de fato, momentos como esse, momentos onde a gente para comemorar, para celebrar aquilo que Deus tem feito na vida de uma comunidade por tanto tempo, nos leva a refletir a vocação dessa igreja, a pensar de fato aquilo que define essa igreja, ou aquilo que Deus tem chamado essa igreja para viver nessa cidade, nessa região ao longo de todo esse tempo, e aquilo que ainda há de ser experimentado por essa comunidade daqui para frente. Mas também é tempo de nós mesmos pararmos e refletirmos sobre a nossa própria vida, sobre a própria história e trajetória que nos conduziu até aqui, para onde ela está nos levando. É tempo de tentar entender, talvez, o que de fato nos define. Você já se fez essa pergunta, esse questionamento? O que te define? Quem você é? Onde está estabelecida a sua identidade? De fato, como eu disse, momentos em que nós paramos para refletir sobre algumas coisas da vida nos levam a esse natural questionamento. Quem nós somos? O que estamos fazendo aqui? Por que Deus nos trouxe até aqui? Por que nós nascemos nessa família? Por que nós moramos nessa cidade? Por que nós temos esse emprego? Por que nós nos relacionamos com essas pessoas? Por que nós congregamos nessa igreja? Questionamentos sobre aquilo que nos define. Tentar responder quem de fato nós somos, o que Deus está fazendo em nós e aquilo que de fato venhamos a entender que Ele irá fazer através de nós. Portanto, para essa conversa de hoje, eu gostaria de convidar você a abrir ou a ligar a sua Bíblia no livro de Esdras, no capítulo de número 5. Eu vou fazer a leitura aqui na NVI, a nova versão internacional. Você pode acompanhar aí na versão que você tem em mãos e, ao chegar em casa, ler e reler esse texto da Palavra de Deus que nos diz o seguinte: Então perguntamos aos líderes quem os autorizou a reconstruir este templo e estes muros. Também perguntamos os nomes dos líderes deles para que registrássemos para a tua informação. Esta é a resposta que nos deram. Somos servos do Deus dos céus e da terra. Estamos reconstruindo o templo construído há muitos anos, templo que foi construído e terminado por um grande rei de Israel. Mas, visto que os nossos antepassados irritaram o Deus dos céus, ele os entregou nas mãos do babilônio, Nabucodonosor, rei da Babilônia, que destruiu este templo e deportou o povo para a Babilônia. Contudo, no seu primeiro ano como rei de Babilônia, o rei Ciro emitiu um decreto ordenando a reconstrução desta casa de Deus. Ele até mesmo tirou do templo da Babilônia os utensílios de ouro e prata da casa de Deus, os quais Nabucodonosor havia tirado do templo de Jerusalém e levara para o templo da Babilônia. O rei Ciro
os confiou a um homem chamado Sesbazar, a qual tinha nomeado governador, e lhe disse: leve esses utensílios, coloque-os no templo de Jerusalém, reconstrua a casa de Deus em seu antigo local. Então Sesbazar veio, lançou os alicerces do templo de Deus em Jerusalém. Desde aquele dia, ela tem estado em construção, mas ainda não foi concluída. Agora, se for do agrado do rei, que se faça uma pesquisa nos arquivos reais da Babilônia para verificar se o rei Ciro de fato emitiu um decreto ordenando a reconstrução da casa de Deus de Jerusalém e que o rei nos envie sua decisão sobre o assunto. Oremos. Deus eterno e misericordioso, que a sua palavra venha como uma espada penetrante ao nosso coração, nos trazendo sabedoria, sensibilidade e discernimento para compreendermos aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. No nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus. Queridos, para aqueles que gostam de estudar e refletir sobre as Sagradas Escrituras, o livro de Esdras fala sobre um momento de reconstrução do templo em Jerusalém. E muitos de nós conhecemos ali a figura de Esdras como aquele que vai ser muito importante para a leitura da lei. Depois nós vamos ver essa figura aparecendo novamente no livro de Neemias. Mas antes mesmo de Esdras aparecer na história do livro que leva o seu nome, nós ouvimos aqui a respeito de um momento que o povo de Deus estava vivendo de muita luta, em que havia sido levado cativo à Babilônia. Agora, o povo que havia no passado sido liberto por mão poderosa de Deus, mais uma vez experimentava o exílio. Agora, sob a força do Império Babilônico, e ao ver o templo de Deus destruído, aquele povo vive tempos de tristeza, de angústia, até que algo sobrenatural acontece com o passar dos anos, o enfraquecimento do Império Babilônico e agora com o estabelecimento daquilo que viria a ser o grande Império Persa, um novo rei olha para eles e os dá uma nova oportunidade. Ciro aparece como aquele que faz com que o povo de Deus pudesse voltar à sua terra para reconstruir aquele que seria o templo ao Senhor, o espaço para continuarem adorando ao Deus Criador de todas as coisas dos céus e da terra. Eles começam então essa empreitada, mas antes que ela de fato se realize, se concretize, novos ares, novos ventos, novos reis. Xerxes, Ataxerxes, e a impossibilidade de continuar essa empreitada. Até que agora, em mais um movimento, um novo rei assumindo o império, nós temos em Dario um questionamento, porque o povo que agora vê esse movimento volta, ainda que de maneira tímida, a buscar reconstruir o templo do Senhor. E então o rei Dario questiona o que está acontecendo, já que ele ouve rumores e burburinhos sobre um povo que está reconstruindo um templo de adoração a um Deus. E ao questionar sobre isso, ele manda então alguns mensageiros que possam descobrir o que está acontecendo, que possam questionar, indagar aquelas pessoas quem elas são e o que elas estão fazendo. E essa história, então, nos traz ao texto que nós lemos. O texto que nos mostra quando esse povo, ao ser questionado quem eles são e o que eles estão fazendo, sabem o que responder. Às vezes, quando nós somos questionados sobre quem nós somos e o que nós estamos fazendo na história, talvez eu e você ainda tenhamos dúvida. Afinal de contas, o que nos define? Onde está firmada a nossa identidade. E a partir daquilo que o povo responde, eu gostaria de caminhar com você nessa reflexão de hoje, olhando para uma grande história que definia aquele povo e que é a mesma grande história que define a mim e a você. Dentro dessa perspectiva, o primeiro aspecto a ser percebido e ressaltado aqui no versículo de número 11 é que Deus é aquele que estabelece
a nossa identidade. Repare que, ao serem questionados sobre quem são e o que estão fazendo, aquele povo responde prontamente. Nada baseado naquilo que eles têm ou aquilo que eles construíram, mas quem eles eram diante de Deus. Somos servos do Deus dos céus e da terra. Estamos reconstruindo o templo construído há muitos anos, templo que foi construído e terminado no passado por um grande rei de Israel. A identidade daquele povo estava estabelecida no Deus que ele servia. Afinal de contas, era muito forte ainda a imagem de um Deus que os havia, num passado, ainda que remoto, os libertado. Esse povo, que havia sido escravizado no Egito, foi liberto com a mão forte de Deus. Um Deus que enfrenta e confronta os poderes e as divindades egípcias, que com as pragas faz com que aquele povo poderoso padeça diante do seu poder. E então, agora, o povo escolhido, chamado e cuidado por Deus, tem a possibilidade de experimentar o que nunca havia experimentado nos últimos séculos: liberdade. Ao sair pelo deserto, caminha na direção de uma promessa, a promessa de que estariam em uma terra que emanaria leite e mel. E ali poderiam se estabelecer como povo e adorar de maneira livre a esse Deus. É isso que acontece. Eles caminham, mas por conta da incredulidade e da murmuração, isso demora mais do que eles imaginavam, até que, enfim, eles conseguem se estabelecer nessa terra onde vivem ali experiências das mais diversas, até que Deus coloca sobre eles um direcionamento, coloca sobre eles reis que vão os auxiliar dentro desse processo de dependerem do próprio Deus. Ali eles veem, então, enfim, a construção daquela que era a morada, a presença de Deus, o templo, que os definia também enquanto um povo que servia a Deus. Templo esse que havia sido destruído e derrubado, mas ainda assim, ainda que sob ruínas, daquele que era o espaço da presença de Deus, eles tinham uma convicção muito clara de que a identidade deles estava estabelecida no Deus que os havia libertado. Repare que isso tem a ver com a grande história da humanidade, porque a sabedoria de Deus nos narra que a humanidade foi criada à imagem e semelhança de Deus. Ela é a coroa de toda a criação. Aquilo que define a humanidade é o seu Criador. A relação com o seu Criador é o que faz com que nós, seres humanos, entendamos de fato quem nós somos e a nossa verdadeira história. Aquilo que estabelece a identidade da humanidade é ser imagem e semelhança do seu Criador. Eu diria que isso não é diferente no nosso tempo, na Igreja Presbiteriana de Sorocaba e na vida de discípulos e discípulas de Jesus. Ainda hoje, aquilo que estabelece a nossa identidade. Ainda que em um momento onde nós, muitas vezes, olhamos para as pessoas a partir da sua atividade profissional, ou de quanto de dinheiro ela tem no banco, ou de algumas realizações e sucessos que ela obteve ao longo de alguma trajetória. Nada dessas coisas, de fato, são aquilo que realmente nos define. Por quê? Porque essas coisas, elas podem, do dia para a noite, tomar rumos dos mais diferentes e diversos. Eu sei, como eu disse, às vezes a gente classifica uma pessoa pela sua profissão, dizendo ele é um médico, ela é uma advogada, ele é um contador, ela é uma dentista, mas a nossa identidade não está firmada naquilo que nós fazemos de segunda a sexta, ou de segunda a sábado, ou alguns de domingo a domingo, nas nossas profissões ou no nosso trabalho. Também não está na quantidade de dinheiro que a gente consegue juntar e colocar na nossa conta bancária, e nem mesmo naquilo que as pessoas olham para nós e possam admirar e talvez até repercutir isso nas redes sociais. A nossa verdadeira
identidade. Aquilo que nos define é aquilo que nós fomos feitos por Deus em Cristo Jesus. Nós, em Cristo Jesus, quando fomos justificados agora, somos então filhos e filhas amadas, em quem Deus se alegra e tem prazer. É isso que te define. É isso que te dá forças. Não é nenhuma outra coisa. Aquilo que você é o que você foi feito por Deus em Cristo Jesus. Aquilo que a igreja de Cristo é na história, é aquilo que ela foi feita por Deus em Cristo Jesus. Deus é aquele que estabelece a nossa identidade. Então esse é um importante ponto de partida para nós. Esse é um ponto de partida importante para a história desse povo que a gente está conversando sobre. Esse é o ponto de partida para a história da humanidade, esse é o ponto de partida para a nossa história. Antes de tudo, tenha em mente que quem estabelece a sua identidade é o Deus que o criou, que o amou e que esteve disposto a entrar na história e morrer por você. Povo de Deus, lembre disso. Lembre quem estabelece a sua identidade. Agora, a história continua e ao relatar ao rei Dario o que havia acontecido, no versículo 12 nós encontramos: mas visto que os nossos antepassados irritaram o Deus dos céus, ele os entregou nas mãos do babilônio Nabucodonosor, rei da Babilônia, que destruiu esse templo e deportou o povo para a Babilônia. Aquele povo também tinha uma visão muito clara da tendência e da inclinação do seu próprio coração e aquilo que eles haviam feito no passado. Deus havia estabelecido essa possibilidade deles estarem em um lugar especial preparado para eles. E disse: olha, se vocês seguirem os meus princípios, os meus preceitos, os meus valores, vocês vão experimentar a paz, vocês vão experimentar a alegria, vocês vão experimentar aquilo de melhor que eu tenho derramado sobre vocês. Mas se vocês se voltarem contra mim, se vocês optarem por seguirem o seu próprio caminho, o seu próprio coração, os seus próprios desejos, se vocês se desviarem dos meus caminhos, vocês ficarão por conta própria, o que é pior, vocês serão então espalhados como nação. É exatamente isso que esse povo faz. Gradativamente, de rei em rei, eles vão se afastando dos princípios, dos preceitos, dos valores, e, acima de tudo, da percepção de que quem os havia levado ali, os havia juntado como povo, era o próprio Deus, o Criador de todas as coisas e o Senhor deles. Então, agora, à mercê da sua própria sorte, eles são exilados, levados embora. E não só isso. Aquilo que eles tanto prezavam como nação, a sua terra, o seu templo, é destruído. Eles perdem assim a sua própria identidade. São levados a uma nova nação para conviver com um novo povo e uma nova cultura, perdendo tudo aquilo que antes os definia. Mais uma vez, isso encontra eco na grande história da humanidade. Porque, apesar da humanidade ter sido criada à imagem e semelhança de Deus como coroa da salvação, o ser humano, em uma bifurcação, em uma possibilidade de seguir os caminhos de Deus e os seus próprios caminhos, opta pela autonomia. Escolhe se tornar a sua própria divindade e aquilo que nós chamamos de pecado entra na história. Aquilo que de uma vez por todas separa Criador e criatura, afinal de contas, ser humano criado que conhecia completamente a bondade porque conhecia a Deus, agora conhece também o mal. Só que tem um problema. Aquilo que conhece o mal e domina o mal não pode estar conectado com aquele que é completamente bom. Então, há uma separação, há uma desconexão entre o Criador Todo-Poderoso e a coroa da criação. Seres humanos agora estão imersos e submersos em seus pecados. Consequentemente, experimentam agora a dor, o sofrimento, a morte e o caos. Isso também é uma realidade comigo e com você. Afinal de contas, nós também fazemos parte dessa humanidade que vira as costas para Deus e nós constantemente
optamos por fazer as coisas do nosso jeito e não do jeito de Deus. Nós até contamos para nós mesmos algumas mentiras e falácias de que nós somos melhores do que realmente somos. E a gente passa a acreditar nisso. Até porque muitas vezes a gente estabelece que a nossa performance, por ser superior a algumas pessoas e algumas determinadas áreas, nos faz ficar, então, satisfeitos com o nosso desempenho e acreditar que se Deus olhar para nós, Ele vai encontrar em nós plena capacidade de sermos aceitos por Ele. Nós acreditamos, no fundo, que existem dois tipos de pessoas. Aquelas que são boas como nós, estão aqui reunidas dentro dos muros de alguma igreja ou alguma comunidade cristã, e aquelas que não prestam estão do lado de fora das nossas igrejas. Nós nos esquecemos que só existe um tipo de pessoa. Aquelas que não prestam e nós fazemos parte do pacote. Ainda que nós contemos essa mentira, ainda que, como eu disse, nós acreditemos nessa lógica da performance. Eu sei, a gente se acostumou a fazer isso a vida inteira. A gente, por exemplo, quando chegava em casa e precisava contar aos nossos pais que nós tínhamos tirado uma nota baixa em uma determinada disciplina e a gente precisava que os pais ali assinassem o boletim ou a prova para a gente voltar até a escola, a gente tinha uma ótima estratégia. A gente chegava e dizia assim: pai, mãe, eu tirei 2 na prova de matemática, mas a sala inteira foi mal. Boa estratégia essa, né? Tem uma melhor ainda, a gente dizia assim: pai, mãe, tem uma coisa para contar. Eu tirei 2 na prova de matemática, mas o Wellington, sabe aquele meu amigo Wellington, aquele lá, tirou 0. Eu, pelo menos, tirei 2, mas ele tirou 0. Por quê? Porque a gente acredita na nossa performance. E quando está tudo indo mal, a gente encontra alguém que está indo pior que a gente, para a gente poder se sentir bem. Sabe qual que é o problema disso? É que o padrão de bondade de Deus é o próprio Deus. Eu e você nunca atingiremos esse padrão. Até os nossos atos de bondade e justiça nada mais são do que uma extensão do nosso próprio egoísmo. A gente faz porque vai trazer algum tipo de quietação ao nosso coração. Na verdade, até os nossos atos de justiça, como já diria o profeta, diante de Deus, não passam de um trapo de imundície. Eu e você não conseguimos atingir esse padrão. E o que isso acontece? Isso traz sobre nós consequências das mais diversas. A incapacidade de perceber Deus agindo e muitas vezes continuarmos caminhando para longe da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, e para junto dos desejos do nosso coração, que são enganosos. E aí nós enfrentamos caminhos tortuosos. Aí nós nos decepcionamos e frustramos. E enfrentamos consequências de muitas das nossas atitudes por queremos fazer as coisas do nosso jeito e não do jeito de Deus. A história daquele povo, que é o reflexo de uma grande história, tem a ver comigo e tem a ver com você. Nós também, muitas vezes, nos rebelamos contra Deus e sofremos as consequências dessa atitude, por estarmos longe do lugar que de fato nós deveríamos estar, a plena presença e comunhão com aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que eu e você podemos sequer pedir, pensar ou imaginar. Mas se essa de fato é uma péssima notícia, que nos faz desanimar muitas vezes e percebermos que não tem para nós mesmos, por nossa própria capacidade, nenhuma luz no fim do túnel, nenhum novo caminho. A alegria nós vamos encontrar na percepção de que Deus é misericordioso e gracioso para conosco, para com a humanidade e para com aquele povo. Versículo 13 de Esdras 5, contudo, no seu primeiro ano como rei de Babilônia, o rei Ciro emitiu um decreto ordenando a reconstrução dessa casa de Deus. Aquele povo que havia sido espalhado, que teve que deixar a sua terra, a sua cultura, a sua parentela, os seus, que viu o templo da presença do Senhor, de adoração a Deus ser destruído, que foi levado cativo agora, pode voltar com a missão de reconstruir. E isso não é porque eles mereceram. Isso aí é graça. De repente, aparece um rei
que substitui aquele império que os havia levado e, por algum motivo, de maneira graciosa, ele não só permite que o povo possa viver novamente como povo, mas que algumas dessas pessoas pudessem voltar até a sua terra para reconstruir aquilo que havia sido destruído e perdido. Isso acontece por nenhum outro motivo senão por graça. Eles não mereceram isso, eles receberam esse presente. E mais uma vez, isso nos denota uma grande história que nos define. Afinal de contas, essa era a história de uma humanidade morta em seus delitos e pecados, que era incapaz de achar um caminho de volta para um relacionamento real e genuíno com Deus, Criador de todas as coisas, mas que é alvo da graça de Deus. Quando o próprio Deus entra na história, na pessoa de Jesus. Aquele que caminha resolutamente na direção da cruz para derramar a sua vida, o seu sangue em nosso favor. Para fazer por mim e por você, por todos aqueles que são os eleitos de Deus, aquilo que nós não poderíamos fazer. Aquele que morre a morte e ressuscita ao terceiro dia, provando que o plano estabelecido por Deus de fato funcionou. E aquilo que ecoa na história da humanidade encontra reflexo na minha vida e na sua vida, na vida da Igreja de Cristo, nos dias de hoje. Nós também percebemos a graça e a misericórdia de Deus sobre nós, hoje. Acima de tudo, quando nós somos lembrados e relembrados das verdades do Evangelho. Quando nós percebemos de maneira ordinária e extraordinária Deus agindo e cuidando de nós, nos sustentando, apesar de nós não merecermos, nos direcionando, apesar de muitas vezes nós não conseguirmos enxergar direito. Mas aí, pela ação do seu Santo Espírito, ele abre os nossos olhos. Aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo agora é aquele que passa a habitar no nosso coração de maneira graciosa e nos auxiliar em meio às lutas e às demandas. É aquele que nos dá a certeza de que nós não estamos sozinhos. É aquele que nos faz encher de esperança, de saber que Deus de fato se importa e está andando ao nosso lado. E se as lutas aparecerem, e se as frustrações acontecerem, e se as adversidades vierem, Ele nos leva em seus braços. E se tudo ainda ficar pior, e nós viermos a padecer, quando os nossos olhos se fecharem para a história, eles se abrirão para a eternidade. Jesus estará diante de nós e enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. E não haverá mais dor, nem choro, nem tristeza. A antiga ordem terá passado. Eis que se farão novas todas as coisas. Essa convicção é o que enche o meu e o seu coração de esperança. Por quê? Porque nós cremos que aquilo que nos define está completamente relacionado a um Deus que é rico em misericórdia e derrama graça sobre o seu povo. Nós somos agora povo de Deus, não por merecimento, não por performance, não porque nós somos capazes, mas porque Ele fez assim. Nós que éramos injustos, fomos feitos justos, justificados em Cristo Jesus. Nós experimentamos agora uma nova vida, somos nova criatura. Vivemos com uma nova perspectiva, temos uma nova cosmovisão, uma forma diferente de enxergar o mundo à nossa volta. Por quê? Porque nós fomos agraciados por Deus em Cristo Jesus. E tenha certeza, isso muda e muito a maneira de enxergar aquilo que está à nossa volta. Mais uma vez, não porque nós merecemos, mas porque Deus assim fez. Porque Deus, de maneira graciosa em Cristo Jesus, assim o fez. Então, nós chegamos ao versículo de número 16, do capítulo 5, onde nós lemos na resposta a Dario, que então Sesbazar veio, lançou os alicerces do templo de Deus em Jerusalém, e desde aquele dia ela tem estado em construção,
mas ainda não foi concluída. Aquela obra, aquele templo ainda não tinha sido reerguido. Depois de algumas décadas, de alguns reis, aquela missão continuava por fazer, a ser realizada. E eles começaram então aquela empreitada de se envolver novamente com aquilo, porque eles sabiam que aquela missão não estava concluída, aquela missão não estava terminada, e eles tinham algo para fazer. Eles tinham algo da parte de Deus para concluir. E era isso que eles estavam fazendo. E era isso que eles continuariam fazendo. Eles se envolveriam com aquilo que Deus havia preparado para que eles fizessem. Aquilo que foi permitido que eles fizessem. Então esse era o envolvimento deles, para poder ver de novo o templo do Senhor, aquele que seria o espaço, a habitação, a morada do Deus Criador de todas as coisas, a presença de Deus entre aquele povo. Essa era a motivação que eles tinham. Era por isso que eles estavam fazendo o que estavam fazendo. E estavam, inclusive, dispostos a enfrentar o que precisasse ser enfrentado. Mais uma vez, isso ecoa em uma grande história. Porque eu e você somos agora responsabilizados. Quando os nossos olhos são abertos, quando o nosso coração é constrangido, é impossível que nós continuemos da mesma forma. Não dá para continuar vivendo a vida da mesma maneira, não dá para enxergar o mundo da mesma forma. Nós agora somos desafiados por Deus a viver de forma a compartilhar essas boas novas com aqueles que estão à nossa volta. A falar da realidade do Evangelho, aonde Deus nos leva e aonde Ele nos coloca. Essa é a missão que a igreja tem. Viver com atitudes e palavras o Evangelho da graça de Cristo Jesus, de maneira que isso transforme aqueles que estão à sua volta. Mais uma vez, isso tem a ver comigo e com você, a Igreja Presbiteriana de Sorocaba, com a Igreja de Cristo na história, com nós que estamos vivendo como discípulos e discípulas de Jesus no ano de 2022, aonde Deus nos colocou. A missão de vivermos uma vida que evoca perguntas. Por que você vive dessa forma? Por que você trata a sua esposa ou seu marido desse jeito? Por que você cria os seus filhos nessa perspectiva? Por que você se comporta assim nas suas redes sociais, em um tempo que todas as pessoas se comportam de maneira estranha nas redes sociais, principalmente ante a eleição? Por que você tem esse tipo de postura? E a resposta para essa pergunta é o Evangelho. A resposta para essa pergunta é o exercício da missão que Deus nos concedeu. A resposta para essa pergunta, para essa igreja que há 153 anos tem vivido como agente do reino de Deus nessa cidade, é ser instrumento da parte de Deus para que o Evangelho seja proclamado, pessoas tenham seus olhos abertos e vidas sejam transformadas. Eu não sei você, mas eu estava sentado aqui na frente no momento dos batismos e de pública profissão de fé. E eu vou te contar uma coisa. Eu estou há muitos e muitos anos na igreja. Na verdade, eu poderia dizer que eu estou há gerações. A minha família está na Igreja Presbiteriana do Brasil há 5 gerações, 4 gerações de pastores. Eu, desde que me entendo por gente, vejo momentos como esse que aconteceram aqui. E eu vou te contar. Eu não consigo não me emocionar. Todas as vezes que eu vejo pessoas conduzidas a um relacionamento com Deus, a terem agora seus olhos abertos, a sua real condição. Afinal de contas, eles estavam mortos em seus delitos e pecados, como eu também estava, como você também estava. Mas, por meio da proclamação do Evangelho, olha que coisa maravilhosa, porque você pode se questionar, mas não é o Espírito Santo que convence? Por que nós precisamos fazer isso? Porque aprove a Deus que a fé viesse pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando o Evangelho é pregado, o Espírito Santo age, olhos são abertos, pessoas são transformadas. E aí aquilo que acontece aqui ecoa na eternidade. Esse é o nosso papel.
A igreja é muito mais do que meramente um amontoado de pessoas em prol de se reunirem para poderem satisfazer alguns dos seus desejos e vontades. A igreja é o espaço daqueles que agora foram responsabilizados. Por quê? Porque enquanto discípulos e discípulas com os olhos abertos, eles passam a transbordar do amor com o qual foram amados. E isso faz a diferença. Aqui na história e ecoa na eternidade. E pessoas vão chegar e vão continuar chegando, em nome de Jesus. E essa é a nossa oração por essa igreja, pela liderança dessa igreja. O reverendo Wellington sabe o carinho e o apreço que eu tenho por ele. De fato, a nossa história se cruzou diversas vezes e a gente já caminha junto há bastante tempo. E eu tenho visto aquilo que Deus tem feito na vida dele, através da vida dele. Eu tenho percebido aquilo que Deus tem feito por meio da Igreja Presbiteriana de Sorocaba. E nós oramos a Deus e suplicamos a Deus por aquilo que Ele ainda há de fazer por intermédio dessa igreja. Agora, tudo isso começa num movimento muito simples. Entender aquilo que nos define. Entender onde está firmada a identidade dos discípulos e discípulas de Jesus que aqui congregam. E da vocação dessa igreja. Que ela tem sido chamada. Aqui ela tem sido despertada. Não é tão maravilhoso a gente ver isso acontecendo? Por que às vezes a gente se acomoda na nossa responsabilidade de levar isso a acontecer? Não é tão maravilhoso ver pessoas impactadas pelo poder do Evangelho? Por que às vezes a gente fica tímido em compartilhar essa mensagem com aqueles que Deus tem colocado à nossa volta? Eu diria que isso acontece por uma razão. Porque muitas vezes nós deixamos de contar essa história para nós mesmos. Eu tenho certeza que para aqueles que talvez frequentam uma igreja há mais de um ano, ou há mais de 6 meses, ou numa igreja onde o evangelho é pregado de maneira genuína, como eu tenho certeza a igreja em que pastoreia meu amigo Wellington, talvez você já tenha ouvido isso várias vezes se está vindo aqui há apenas algumas semanas. Não há nada de novidade nessa história. Mas é essa história que tem poder para a salvação. É essa história que transforma. E é sobre essa história que a nossa fé e os nossos passos devem estar firmados. Isso tem poder para salvar e para transformar e também para sustentar no dia a dia. É por isso que eu e você, ao acordarmos pela manhã, precisamos relembrar a nós mesmos as maravilhas do Evangelho. Dizendo para nós que existe um Deus poderoso, Criador de todas as coisas. Nossa identidade, de fato, está firmada nesse Deus, porque Ele é o Criador. Ele que fez tudo o que há. Mas nos lembrarmos também da nossa condição. Como nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Como nós não somos bons como achamos que somos. Como a tendência do nosso coração é sempre fazer aquilo que não deveria, ou nas palavras do apóstolo Paulo, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer esse eu faço, e se é uma realidade para ele, é para mim e para você também. Sermos lembrados por nós mesmos disso, da nossa inclinação, mas também sermos lembrados por nós mesmos, que nós fomos amados por Deus em Cristo. Que isso muda a nossa sorte de uma vez por todas. Que agora nós que fomos justificados, fomos feitos também novas criaturas e responsabilizadas para viver uma missão. A missão de proclamar as boas novas do Evangelho, com atitudes e palavras, aonde Deus tem nos colocado. Se você tem esse entendimento de quem você é e qual é o seu papel, um monte de coisa vai mudar na sua cabeça. Inclusive os seus questionamentos de por que Deus te colocou no lugar onde Ele te colocou. Porque você vai começar a perceber que a sua vocação é maior do que a sua profissão. E não importa o lugar onde você está nesse momento, o seu papel ali é muito claro para você. Ser um discípulo e uma discípula em missão no mundo. Fazendo a diferença com atitudes e palavras, vivendo uma vida que evoca perguntas, cuja resposta é o Evangelho. Deus continue usando essa igreja, a sua missão. Que Deus continue dando entendimento e sabedoria ao conselho, à liderança dessa igreja, para caminhar dessa forma.
que o amor com o qual vocês foram amados e que nós somos amados por Deus em Cristo Jesus possa transbordar de nós, de maneira a fazer a diferença nessa cidade, nessa região e transformar, impactar a vida de tantas pessoas. Talvez um dos textos mais conhecidos do Novo Testamento, principalmente daqueles que gostam de estudar a fé reformada, esteja na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo de número 2, porque ele traz toda essa história à tona de novo. Ele nos faz perceber qual era a nossa condição. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos, como os outros éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, entretanto, porém, mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Pela graça, vocês são salvos. E Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Não vem de vocês, é um dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus. Para quê? Para fazermos boas obras, para fazermos a diferença, para anunciarmos o Evangelho, para sermos instrumentos nas mãos de Deus, para sermos agentes do reino na história, coisas que o próprio Deus preparou de antemão, para que nós praticássemos. Essa é a nossa missão. É a isso que nós temos sido chamados. É a isso que a igreja de Cristo é chamada. Esse é o seu papel, esse é o seu dever, essa é a sua responsabilidade. Que Deus dê esse entendimento e essa sabedoria à liderança dessa igreja, e que isso possa também transbordar sobre todos aqueles que aqui congregam, e que essa igreja seja percebida, não só em Sorocaba, mas em toda a região, em todo o país e fora do nosso Brasil, como uma igreja comprometida com as verdades do Evangelho e que cumpre a missão e a vocação a qual foi chamado. Amém? Queria convidar você nesse momento a curvar a sua cabeça, a fechar os seus olhos. Eu quero orar pela sua vida, eu quero orar por essa igreja, eu quero orar pela liderança dessa igreja. Deus eterno, nós somos gratos por tão grande amor, amor revelado na cruz em Cristo Jesus, amor que nos constrange, amor que nos leva a uma nova vida, a um novo comportamento, a fazermos a diferença onde o Senhor nos coloca. Deus, não porque isso é uma forma de negociarmos contigo e recebermos algo em troca, mas porque isso é uma resposta ao amor com o qual fomos amados por Ti, amor revelado em Cristo Jesus. Que o Senhor, de fato, molde o nosso coração a partir dessa perspectiva. Que o Senhor age em nós e através de nós para que possamos, então, cumprir efetivamente essa missão. E quando os nossos olhos estiverem próximos a ficarem novamente vendados, que o Senhor os abra. Quando nós nos acostumarmos ao Evangelho, que o Senhor levante pessoas à nossa volta que possam pregá-lo com eficácia, com alegria a nós. E que o Senhor, todos os dias, use o seu próprio Santo Espírito a nos conduzir para que nós mesmos sejamos proclamadores dessas realidades a nós mesmos. Que o Senhor nos ajude, Pai, todos os dias pela manhã, a contar a nós mesmos essa grande história que nos define e a relembrar todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias, até que o Senhor venha. E com essa compreensão, que possamos transbordar do amor, compartilhar da graça, exercer a misericórdia, que nós possamos adorar o Senhor, edificar a sua igreja e nos envolvermos na missão que de antemão o Senhor preparou para nós. Eu clamo nesse momento, Deus, pela Igreja Presbiteriana de Sorocaba,
O Senhor que a sustentou ao longo desses 153 anos. Em meio aos desafios, em meio às lutas, porque nós sabemos, ó Pai, essa é uma realidade de um mundo que jaz no maligno, onde o pecado é uma realidade, onde há instabilidade, as lutas são reais, as adversidades são verdadeiras. E muitos momentos assim foram vividos por essa igreja e por aqueles que aqui estão. Mas o Senhor sempre esteve sustentando, carregando em seus braços. E foi o Senhor que trouxe essa igreja viva até aqui. E que o Senhor, ó Pai, a revigore, a fortaleça, a use como instrumento nas tuas mãos, para a proclamação do teu evangelho, para a transformação dessa cidade, para que ela possa servir de agente do teu reino que subverte estruturas contaminadas pelo pecado. Deus, que o Senhor dê esse entendimento e essa sabedoria, guarde o coração da liderança dessa igreja. Traga à memória aquilo que traz esperança e que o evangelho seja aqui pregado, vivido e compartilhado com atitudes e palavras em todo o tempo. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Vamos orar agradecendo o que Deus fez? Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, pela tua palavra, queremos te agradecer por esses sacramentos, ó Deus, que são sinais visíveis de uma graça invisível, Senhor. Nós queremos te agradecer, ó Deus, porque o Senhor fez algo no nosso coração nessa noite, no coração do teu povo, comunicando a tua palavra, desafiando o nosso coração, ó Deus, nos moldando, Pai, segundo aquilo que nós somos em Cristo Jesus. E isso é o mais importante, Senhor. Que o teu Santo Espírito possa aplicar essas verdades durante a semana, Senhor. Que o meditar do nosso coração seja algo transformador, ó Deus, e altamente missional. É o que nós te pedimos, Pai. Nos abençoa, Senhor, com a unção do teu Santo Espírito. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês hoje pelos séculos dos séculos. Amém. Deus abençoe. Uma excelente semana no poder e na graça de Cristo Jesus.